contou uma história que ele e um amigo dele estavam conversando sobre uma grande perda financeira que esse amigo dele teve. Foi um investimento mal sucedido e em determinado momento da conversa, aquele que perdeu o dinheiro disse ao professor: eu fui um perfeito idiota, ou eu fui um perfeito burro. O professor então, amigo, tentando confortá-lo, disse: não diga isso, afinal, ninguém é perfeito. Ou seja, chamou ele de burro mesmo, né? E o que esse amigo disse é uma grande verdade. Não existe ninguém que seja perfeito. Todos nós admitimos que não somos perfeitos. Também não somos santos. Reconhecemos que alguma coisa deve ser feita nesse sentido. Não é se conformar ao fato de que não somos perfeitos, não é se conformar ao fato de que não somos santos e viver a vida do jeito que nós bem entendemos. Eu sou assim mesmo. Não. A consciência da nossa imperfeição deve nos levar a buscar a perfeição. O que fazer com relação ao fato de que, conforme Romanos 3:23 nos fala, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus? O que podemos fazer para buscar uma mudança no status de imperfeitos e não santos para perfeitos e santos? Afinal, a Bíblia nos chama de santos. Existe um jeito de deixarmos de sermos imperfeitos para nos tornar perfeitos? Geralmente as pessoas, eu ia falar do mundo, mas talvez entre muitos chamados cristãos, eles não compreendem a gravidade, a urgência do caso. Muitos até brincam com o fato de não serem perfeitos. Muitos brincam com o fato de não serem santos. Mas é preciso levar a sério esse assunto. A Bíblia, lá em Hebreus 12:14, diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Notem que o autor diz para sermos santos. Vamos ler o versículo inteiro, Hebreus 12:14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, há um processo de buscar a santificação, desejar ser santo. Só existe uma maneira, então, da pessoa se tornar santo e perfeito. É o que nós vemos hoje na leitura de João capítulo 3. O novo nascimento. O novo nascimento é aquela mudança que Cristo afirmou ser necessária, ou seja, uma transformação tão completa que equivale realmente ao nascer de novo. A ideia é uma vida morta, como a Bíblia mesmo fala, devemos sepultar o velho homem e renascer um novo homem, uma nova criatura. E por que é necessário nascer de novo? Por que Jesus falou para Nicodemos é necessário nascer de novo? Pelo menos 3 razões principais. Primeiro é porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo fala em Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você não pode agradar a Deus na sua própria carne, na sua própria natureza pecaminosa, carnal. Paulo ainda afirma em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Essa velha natureza, essa carne contaminada pelo pecado não pode herdar a vida eterna, não pode entrar na presença de Deus. Nada do que fizermos na carne, por mais nobre que possa ser, e muitas pessoas são nobres nos seus atos, mas são carnais, no sentido de obras da carne, fazendo com o esforço da própria carne, nós não
essas obras ou essas atividades não têm valor algum para se alcançar a vida eterna. Então, o primeiro fato é que a carne não pode agradar a Deus. E pela carne, nós não vamos chegar na presença de Deus. Segundo, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, em João 3,6, sem nascer de novo, não se pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Não podemos chegar diante de Deus nesse corpo contaminado pelo pecado. Esse corpo precisa ser transformado. E esse processo de transformação nós chamamos de novo nascimento. E terceiro, porque Jesus disse que é absolutamente necessário. Ele afirma isso de maneira enfática a Nicodemos nos versículos seguintes, no versículo anterior de João 3, 6, no versículo 5 e no versículo 7. Então, quando Jesus conversa com Nicodemos, no versículo 6 que nós já mencionamos, ele diz para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Versículo 5 ele diz: em verdade eu digo, quem não nascer da água e do espírito não pode ver o reino de Deus. E o 7, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Então não é questão de discutir com um professor da Bíblia, não é questão de discutir com um teólogo ou um mestre de religião, não é questão de discutir com os grandes filósofos. Em questão de nascer de novo, a palavra final é a do próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos diz ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, escrevendo a Timóteo, Paulo diz: porque há um só mediador, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus homem. Então, a palavra final é daquele que é o único mediador entre Deus e o homem. Qualquer outro nome não tem poder de falar nessa questão. Não tem autoridade, não pode interceder, não pode intervir. Como Paulo fala, ele é o único mediador. E lá em Atos 4, versículo 12, o apóstolo Pedro, na sua pregação, quando a igreja está iniciando, ele diz no versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os judeus pelo qual importa que sejamos salvos. Ele está falando de quem? De Jesus Cristo. Não tem um outro nome. Ninguém pode nascer de novo, ninguém pode ser transformado se não for pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz em nosso lugar. E se é fato que ninguém pode chegar até Deus senão pelo novo nascimento, a pergunta que Nicodemos fez, e muitos fazem, é: o que realmente significa nascer de novo? O que é nascer de novo? É uma reforma? É uma mudança de alguns hábitos? O novo nascimento é um processo, ou uma experiência pela qual a pessoa passa quando crê na mensagem do Evangelho. O novo nascimento não é uma reforma. Não é, olha, você tem uns hábitos estranhos, feio, errado, você tem um palavreado cheio de gíria. Então, muda o seu palavreado, e tua roupa, e vai para a igreja. E a gente acaba, então, até mesmo nós como crentes, conscientes que não é essa a realidade, muitas vezes falamos: o fulano está na igreja, graças a Deus. Mas será que nasceu de novo? Teve uma vida transformada? Eu conheço, era membro da nossa igreja de Olímpia, um rapaz da aeronáutica. Ele namorava uma moça, Isabel chegou a conhecer, né? Não sei se ela, não lembro o nome dela, mas o rapaz se interessou pela moça, ela crente, o rapaz não crente. Então ele começou a frequentar a igreja,
falou que virou crente, se converteu e acabou casando. Casou lá na nossa igreja de Vila Olímpia, foi uma cerimônia com uns... Esperando o casamento do Vinícius, né? O pessoal fardado, estendendo as espadas, muito bonito cerimônia. Casaram no outro fim de semana, né? Foram viajar, quando voltaram, ele disse: você não vai mais para a igreja. Agora já casei, não preciso mais mostrar para você. Não sou crente, de verdade, e você não vai mais para a igreja. Então a pessoa pode disfarçar. A pessoa pode fazer uma pequena reforma com um interesse por detrás daquilo ali, com alguma intenção. Já ouvi pessoas falar: eu gosto tanto de cantar, eu queria cantar no coral, mas para cantar no coral tem que ser crente. Eu aceito ser crente. E não teve um novo nascimento. E cantava no coral, tranquilo, e continuava com seus hábitos de pecado durante a semana, sem nenhum problema. Então, o novo nascimento não é uma reforma de comportamento. O novo nascimento é uma mudança de comportamento. É uma transformação. Apesar de que o novo nascimento ele transforma hábitos, comportamento, como eu disse, muitas pessoas podem, com disciplina, até mesmo mudar alguns hábitos, como por exemplo, deixar de fumar. Era muito comum você falar assim: para ser crente tem que parar de fumar. A pessoa fazer um esforço para parar de fumar, virei crente. Não, você só pode fumar. Para ser crente tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo. Melhora o comportamento, melhora a maneira de tratar as pessoas, mas muitos desses vêm pelo esforço de ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa melhor. Nada vale para a vida eterna. Aliás, tem muitas pessoas que não têm o hábito de fumar, são educadas com relação às pessoas, tratam bem todo mundo, têm um palavreado bonito, mas não nasceram de novo. Os fariseus faziam isso muito bem. Eles se esforçaram, mas foram condenados pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ver lá, Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 17. Lucas 18, versículo 9 ao versículo 17. É a parábola que o Senhor Jesus Cristo contou sobre o fariseu publicano. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava para si mesmo dessa forma: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores e injustos adultos, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, e nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem pena de mim, ou tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Até o 14, né? Foi 17, mas até o versículo 14. Então, os fariseus agiam dessa forma. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, Mateus 6, versículo 5, até o versículo 12, Mateus 6, Mateus 6, versículo 5 a versículo 12. E quando orarem, diz Jesus, não sejam como os hipócritas. Estava falando dos religiosos, dos fariseus, que gostam de orar em pé na sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. De verdade, lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore a seu Pai que está em secreto. E seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando não usem de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então vem a oração chamada dominical, né? Então o Senhor Jesus Cristo começa a dizer: olha,
Os fariseus são hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, na sinagoga, nas praças, para as pessoas verem. Se você ler em casa Mateus 23, você vai ver o quanto Jesus condenou as atitudes dos fariseus, porque eles eram assim, eles não eram nascidos de novo, eles não eram convertidos, eles tinham uma religiosidade. Aliás, se usa muito hoje, né, a espiritualidade cristã. Uma espiritualidade não necessariamente significa que a pessoa é nascida de novo, ela apenas adotou algo para si, que gosta, mas que não teve transformação em sua vida. O novo nascimento, ele não é então algo que se produz pelo próprio ser humano. O novo nascimento é algo de cima. É uma vivificação especial. O Senhor Jesus Cristo falou isso para Nicodemos, que é pelo Espírito, não é pelo próprio ser humano. E Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que fizeram nova. Essa nova criatura que está em Cristo foi transformada pelo poder do Espírito Santo, não por sua própria mudança, por seu próprio esforço, né? Ou um conceito adotado que se identifica com os cristãos. Existe muita confusão na teologia, especialmente nós estávamos falando esses dias na terça-feira do churrasco, né? Eu estava conversando com o irmão ali, estava Eliette junto, acho que Henrique estava junto ali, falando sobre a confusão da teologia calvinista, que diz que o novo nascimento vem apenas depois da pessoa ser regenerada. Ou seja, eles dizem o seguinte, para defender a eleição de alguns, eles dizem o seguinte: o Espírito Santo primeiro vai regenerar o espírito humano, para que depois ele possa crer e nascer de novo. Você está morto desse pecado, o Espírito Santo te ressuscita, aí você vai ouvir o Evangelho e você então você nascerá de novo. Só vai revivificar, só vai ressuscitar espiritualmente, segundo os calvinistas, aqueles que o Pai elegeu para a vida eterna. Então, ele está morto no seu devido pecado. Esse aqui é o eleito, ressuscita ele. Ele ressuscita espiritualmente, ouve o Evangelho e crê no Evangelho. Esse é um eleito de Deus. A regeneração, então, ele precede a fé. Então, o pecador, ele nasce de novo antes que possa crer no Evangelho. Mas em nenhum lugar da Bíblia nós vemos isso. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos que o homem precisa ser regenerado antes que possa ser salvo pela fé em Cristo Jesus. O que nós vemos é o contrário. O que vemos é que a fé sempre precede a salvação. A pessoa ouve o Evangelho, crê no Evangelho e ela é salva. Agora, como eu disse, por que o calvinismo diz isso? Estou falando nesses últimos tempos muito a respeito disso, porque é um livro que eu já venho perseguindo já há uns 4, 5 anos, e é um livro de 800 páginas, e ele é muito caro. Aí apareceu uma promoção lá, metade do preço, eu falei, agora é a oportunidade, 12 vezes ainda, pago R$ 7,50 por mês. Não, nem isso, não, pago R$ 12,50. 12 parcelas. Livro grosso. E então eu tenho lido muito a respeito disso, e por David Hunt, David Hunt é um dos, já está com o Senhor Jesus Cristo, ele era um dos preletores, veio muito do Brasil na chamada meia-noite, e ele é um apologista, era um apologista, né? Que defendia ou combatia o calvinismo nesse aspecto, né? Da doutrina da salvação. Como eu disse, por que o calvinismo ensina isso? Eles precisam dar razão ao fato de, por causa da depravação total, uma das palavrinhas da tulipa, né? Total depravação, onde o homem é depravado totalmente, e de fato isso é verdade, todos somos pecadores e depravados totalmente, mas não significa que por causa da depravação nós não temos condições
de ouvir o Evangelho para receber o Evangelho. Então, o que eles dizem? Porque o homem depravado totalmente, ele não é capaz de acreditar no Evangelho. Por isso é necessário, primeiro, nascer de novo para assim crer no Evangelho. Então, ao nascer de novo, ele deixa de ser depravado e aí então vai poder ouvir o Evangelho. O que eles pregam é que Cristo morreu apenas por aqueles eleitos e não por toda a humanidade. E por isso, há necessidade de primeiro nascer de novo para depois crer no Evangelho. Mas o que é que nós lemos nas Escrituras a respeito desse assunto? O que a Bíblia nos fala? É que nós somos nascidos de novo por crer na palavra que pelo Evangelho é pregado. O apóstolo Pedro deixa claro isso ali em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Então você é regenerado por ouvir a palavra do Evangelho. Por isso, nós cremos que o novo nascimento é a comunicação da natureza divina ao homem. Ainda Pedro fala lá em 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, por meio delas, ele nos, como leu 3, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem um pouco participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o novo nascimento é essa comunicação da natureza divina ao homem. Deus comunicou o Evangelho. Cada pessoa precisa responder positivamente para nascer de novo. Caso contrário, permanece morta nos seus delitos e pecados, conforme o próprio apóstolo Paulo fala ali, então, em Efésios capítulo 2, 1, né? Que nós nos deu vida estando mortos em nossas transgressões, né? Em 2:1 diz: ele deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões, ou em outras versões, mortos em delitos e pecados. Então, o novo nascimento vai transmitir ao homem uma nova e divina semente da mensagem do Evangelho, para que, por meio dela, a pessoa venha a nascer de novo. O apóstolo João nos escreve em 1 João 3, versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode vir pecando, porque é nascido de Deus. O novo nascimento se dá por meio da semente divina que é nos dada quando cremos no Senhor Jesus Cristo. A pessoa deixa a velha natureza para trás. Agora ela tem uma nova natureza, ou uma nova natureza habita nela, a natureza de Deus, que é transmitida pelo Espírito Santo. Esse é o novo nascimento. Paulo ainda fala em Efésios 4, versículo 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar pelo Espírito do entendimento de vocês, e a vestir-se da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da fé. Então você nasce de novo pelo Espírito Santo, que nos é transmitido por meio da pregação do Evangelho. Nicodemos, ele teve dificuldade em entender isso. Por isso, ele pergunta para o Senhor Jesus Cristo: como é possível alguém, sendo velho, nascer de novo?
E Jesus respondeu a Nicodemos como que o novo nascimento é efetuado. O novo nascimento não é uma ideia humana. As pessoas, muitas vezes, para entrar numa entidade, fazer parte de um grupo, ela precisa aceitar algumas normas, né? E aí, então, você, a partir de agora, você faz parte do nosso grupo aqui. E talvez a pessoa poderia pensar, o novo nascimento, os crentes inventaram essa história aí, para que cada um pudesse se fazer, para participar da igreja, né? Então, vamos inventar a história de um novo nascimento, e aí você vai participar da igreja. Não, o novo nascimento é um plano que é dado por Deus. Pelo lado divino, é a operação de Deus, pelo Espírito Santo. O Evangelho de João, ele começa, e nós conhecemos bem os primeiros versículos de João, capítulo 1, especialmente no princípio era o Verbo era com Deus, mas os versículos 12 e 13, João diz: mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o lado divino é que a operação de Deus pelo Espírito Santo nos faz nascer de novo. Lá em Tito, no capítulo 3, versículo 5, também o apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele diz assim, capítulo 3, versículo 5: ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse é o lado divino. O que acontece com as pessoas é o seguinte: não, o homem não tem participação na sua salvação. Não tem no sentido de preparar ou produzir ou arquitetar a sua salvação. Todo o plano de salvação é dado por Deus. Existe o lado humano, que é a aceitação do Evangelho. Então, alguns radicais dizem: não, se você dizer, eu aceitei Jesus, você está mostrando que você tem que fazer alguma coisa. O homem não faz nada para ser salvo. Não faz mesmo, Jesus fez tudo. Você só precisa crer no Evangelho. A filha mais nova do pastor André foi para os Estados Unidos e ela foi para receber, começou a participar de uma igreja reformada e ela foi entrevistada e ela disse assim: no dia que eu aceitei Jesus, um dos pastores lá falou assim: você está errado, você não aceita Jesus. Ela chorou, mas chorou. Ligou para o pai, foi com Davi, porque todo mundo entende o que ela quis dizer com isso. Eu um dia ouvi o Evangelho, o Espírito Santo tocou o meu coração e eu percebi a necessidade de confessar Cristo como Salvador. Então, nesse sentido, você aceita o Senhor Jesus Cristo. É um passo que você dá em direção àquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Essa aceitação da mensagem tem que ser feita. Lá, nós acabamos de ler João, no capítulo 1, vamos ler novamente o versículo 12. Todos quando receberam, você precisa receber o Evangelho. No capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, há um passo de fé em crer que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E no mesmo capítulo 3, versículo 36, Jesus coloca o homem numa encruzilhada. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Como assim eu não posso crer? Não é um ato humano. Não, é humano. Você precisa crer no Evangelho. É lógico que quando você fala isso, por trás está o fato de que você crê que a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário é suficiente para te salvar e você não precisa fazer mais nada. Você não precisa ser dizimista, você não precisa vir à igreja todos os domingos,
apesar de que é importante a comunhão dos santos dominicalmente, para poder crescer e também estimular um ao outro na fé, mas você não precisa fazer nada no sentido de que, como moeda de troca, ó Deus, eu dou dízimo, como o fariseu falava, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, esse está fazendo uma moeda de troca. O publicano só bateu no peito e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse saiu justificado. Então Jesus fala no versículo 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde, e aqui é a outra crítica ao calvinismo, como diz, graça irresistível, não, o homem não pode resistir à graça, né, que é uma das políticas da irresistível graça, né? Não, o homem não pode resistir, não, aqui diz, o que se mantém rebelde. O que é um rebelde? Rebelde faz parte do quê? De uma resistência. Você vê lá filmes, né? Eu gosto muito de filmes da Segunda Guerra Mundial ali. Quantos judeus foram resistentes, foram rebeldes ao regime de Hitler? Então quem é rebelde resiste. Então quem resiste contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a de Deus. Jesus não inventou nada aqui, pelo contrário, eu gosto de que é o mesmo que fala. O Evangelho é tão simples que até uma criança entende. João 3,16, qualquer criança entende. A Maria Eduarda entende isso. O ato de crer no Evangelho de Jesus Cristo gera então um novo nascimento. E isso traz um resultado. O que o novo nascimento traz de forma positiva para nós, como crentes? Ele se torna semelhante ao caráter de Cristo. Ou seja, as pessoas do mundo vão enxergar em nós Jesus Cristo. O caráter de Cristo é visto em nós, porque nós manifestamos Cristo por meio da nossa conduta. O que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3,10 deveria ser um incentivo para cada um de nós. Colossenses 3,10. E se revestiram da nova natureza e se renovam para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, isso deve nos incentivar a diariamente buscar ser renovados para o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Né? Ainda Efésios capítulo 4, versículo 24. Efésios 4, 24. E se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O mundo vai ver esse caráter em nós, de justiça e retidão, porque nascemos de novo. Agora, sejamos sinceros, tem muitas pessoas que se dizem crentes aí, mas que está difícil de ver retidão, está difícil de ver justiça nelas. Elas andam como pessoas do mundo. Aliás, tem pessoas do mundo que são mais justas e mais retas do que ela. Desde pessoas que se dizem crentes, fazendo coisas completamente contrárias ao caráter de Cristo, é uma grandeza. Eu trabalhei com uma moça uma vez, ela se dizia crente de uma igreja aí grande, né? Uma igreja pentecostal grande, e ela um dia chegou no serviço, ela vivia de atestado, tirava 4 ou 5 atestados por mês. E sabe o que ela fez? Ela foi no posto de saúde, o médico saiu da sala e deixou vários aqueles papéis que a gente faz no atestado carimbados em branco. Acho que para ele facilitar na hora de dar um atestado ou receituar, né, também, para dar o remédio, já estava quase carimbado, mas sem a assinatura dele. Ela pegou assim, tipo uns 10, 12. O que ela fazia? Escrevia um atestado e assinava. Ou mandava alguém escrever para não desconfiar da letra dela e assinava. E dizia crente, olha lá, então, eu estou detestado. Peguei uma semana de detestado, o médico dele está aqui, ó. E ela falava na cara dura, tinha roubado do posto de saúde.
Cadê o caráter de retidão nessa pessoa? Não existe. Pessoas que dizem crentes, não, mas eu vivo uma vida assim, faço meus rolos. Sabe como é que era? Como eu disse no começo, ninguém é perfeito, de fato ninguém é perfeito. Mas essas coisas têm que ser abandonadas. Não dá para falar que é nascido de novo e continuar vivendo em pecado como muitos vivem por aí. Porque o novo nascido não apenas se torna semelhante ao caráter de Cristo, mas é dotado da capacidade de obter vitórias sobre o pecado e o mundo. Novamente, João escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 3, 1 João 5, 3, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são difíceis de guardar. E o versículo 9, no mesmo capítulo. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E esse é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu filho. Desculpa, acho que o versículo... É João 5, 3. Tá certo, né? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Aí é João 3, capítulo 3 agora, não é o versículo 9. João 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, o nascido de novo, ele é dotado de uma capacidade de obter vitórias sobre o pecado, sobre as coisas desse mundo. É uma batalha, muitas vezes, para o crente, por exemplo, se reunir com a igreja. Porque o mundo tem tantas coisas a oferecer, a própria carne, ela apela. Para que você vai na igreja? Por que você vai de quinta-feira orar? Fazer o que na igreja orar? Deixa lá os outros, os mais velhos orar. Eu nem oro em casa, por que eu vou orar na igreja? Não é assim que a gente ouve as pessoas falar? Deixam de frequentar os cultos? Não. Uma vez por mês está bom ir para a igreja. Por que toda semana? Eu vou no domingo de ceia. Porque eu gosto. Né? Cadê a capacidade de vencer o apelo da carne que fala, fique em casa, que é melhor? As pessoas se submetem mais aos desejos da carne do que à vontade de Deus. O nascido novo, ele passa a ter uma vida de justiça, não a sua justiça, a justiça que vem do alto. Novamente, 1 João, capítulo 2, versículo 29. João 2, 29. Vocês sabem que ele é justo? Reconhece também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Como é que as pessoas vão saber que nós somos nascidos de Deus? Porque nós temos uma vida de justiça. Nós não somos como as pessoas desse mundo. Nós não temos espírito de vingança. A vingança pertence ao Senhor. Nós não precisamos tomar nas próprias mãos, fazer vingança com a própria mão, porque o Senhor é o nosso juiz. E o mundo vai ver em nós pessoas justas, porque nós refletimos a justiça de Deus. Ela é honesta nos seus negócios, ela é honesta naquilo que ela pratica. Ontem nós fomos celebrar o aniversário da Elizabeth, e geralmente se confere a conta, né? Porque às vezes tem coisa a mais, né? Então a gente tem que conferir. Só que ali tinha coisa a menos. Tinha uma água que a Maria Eduarda pediu e não estava na conta. Aí na hora de pagar, o que o mundano vai fazer? Vai fingir, né? Que não sabe de nada. E paga a conta lá. O que o crente tem que fazer? Olha, essa comanda está errada. Tem um valor a menos aqui. Que é ser honesto. Mas tem crente que fala, como eles são tontos, né? Terça-feira nós falamos aqui de alguém perder algo, né? As meninas falaram, acharam roubado, quem perdeu foi relaxado, né? Foi isso que falaram. Mas se eu acho algo perdido que tem nome, tem endereço, uma carteira com o endereço de alguém, o nome de alguém, qual que é a minha obrigação? É devolver. Isso é ser justo.
Alguns até devolvem. Eu devolvi o seu documento, que é tão difícil tirar a segunda via, então eu devolvi. Tirou todo o dinheiro da carteira. Faz isso, às vezes, né? Mas nós, como nascidos de novo, passamos a ter uma vida que reflete a justiça de Deus. Outra coisa, demonstra amor para com os seus irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 7 e versículo 11. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Versículo 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Mas se eu ouvi quem dizer, eu odeio fulano, e o fulano, teoricamente, é seu irmão em Cristo. Nós não temos que odiar. Talvez eu goste mais de um irmão, eu tenho mais apreço com um irmão do que o outro, mas eu amo aquele irmão também. Eu oro por ele, eu me preocupo por ele, com ele, mas eu amo mais com você aqui. Eu tenho mais amizade, eu tenho mais coisas em comum. Mas são meus irmãos em Cristo, então eu tenho que amar a todos. E se aquele irmão está passando por alguma dificuldade, eu tenho que orar, interceder, se possível, ajudá-lo. Mas a gente ouve por aí que pessoas bem feitas, nem gostam dele mesmo. Você ouve pessoas falarem assim, dizendo que são crentes nascidos de novo. Com tudo isso, o que eu quero dizer? Esses versículos nos mostram as evidências daqueles que realmente nasceram de novo. E a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: sou nascido de novo? Tenho a característica de alguém que, ao ouvir o Evangelho, entendeu a necessidade de abandonar o mundo, a vida mundana e abraçar a fé em Jesus? Tem pessoas, não, eu aceitei Jesus, eu sou crente, mas continuo com a mesma vida mundana, vai desfilar nas escolas de samba, nos bloquinhos de carnaval, ou talvez não goste de carnaval, mas vai fazer outras coisas que crente não faria. Eu tenho realmente característica de alguém que ouviu o Evangelho, que entendeu essa necessidade de abandonar o mundo? Porque a vida de mudança me fez abraçar a fé em Jesus, a nova vida me fez abraçar a fé em Jesus. Como eu disse, infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que muitos que frequentam uma igreja participam de cultos, na verdade nunca nasceram de mim. Pastor famoso de uma grande igreja de Campinas, ele disse: olha, a minha igreja tem mais de 1000 membros, mas posso dizer com certeza, 30% são convertidos. É a igreja de 1000 membros. Outro pastor contando a respeito de 2 jovens de família crente, criados na igreja, batizados, frequentando a igreja desde pequenininho, e que tinham uma vida amorosa, solteiros, não eram namorados, mas tinham uma vida amorosa. Foram flagrados, né? A velha natureza continua, porque não houve um novo nascimento. Infelizmente, como eu disse, essas pessoas que até frequentam uma igreja, participam de cultos, não nasceram de novo, porque nunca abandonaram a velha natureza. Pelo contrário, o que elas fizeram foi adestrar. Né? Elas adestraram o comportamento, né? Elas tiveram ali algo que identificou o comportamento. Elas aprenderam, quando estão entre os irmãos, a mostrar um comportamento, mas quando estão a sós, voltam a ser selvagens, né? Mostrando realmente como elas são. Eu usei o termo adestrar nessa ideia de um animal. Você pode adestrá-lo, e ali ele ficou domesticado. Mas alguns nunca são domesticados. Na primeira oportunidade mostra realmente o que eles são. Até quando eu estava estudando, eu fui pesquisar, eu lembrei dos casos de pitbulls, né? Mas ele foi adestrado, mas atacou o dono da casa, atacou o filho do dono, atacou a matéria que eu vi, o rapaz tinha um pitbull que ele criou desde pequenininho, domesticou, e um dia atacou os pais desse rapaz, dois idosos, feriu bastante eles. Tem muitos crentes, muitas pessoas que são adestradas, sabem manter o comportamento, mas quando saem para o mundo, o comportamento é o comportamento natural da natureza, porque não houve transformação. Por isso, a observação de Cristo de Nicodemos, ela é
Importa-vos nascer de novo. A pergunta é: sou nascido de novo? E se eu sou nascido de novo, amém. Vamos mostrar para o mundo o caráter de Cristo em nossas vidas. Se eu não sou nascido de novo, o que falta então para realmente abraçar a fé em Jesus Cristo? Para que eu possa viver na plenitude de um novo nascimento. A vida cristã a vida, nossas vidas, né, como crentes ou não, ela é uma vida difícil, né, nesse mundo que nós vivemos. Muitas ofertas existem. Quando alguém nasce novo e abandona essas coisas, ela ainda continua com o apelo da carne. O mundo apela para aquela. Não, é só uma vez. Ah, uma vez por semana não tem problema. Não, vem cá com a gente. Mas é uma batalha diária. Então, a vida cristã é uma batalha diária. É um renunciar diário. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso. A pessoa precisa, né, renunciar diariamente. Renunciar os seus desejos carnais para mostrar ao mundo que é um novo nascido. Que Deus os abençoe. Possamos viver como verdadeiros filhos de Deus, nascidos de novo para a glória dele. Amém? Amém.